teve dúvida de como estudar? Se sim, fica nesse vídeo até o final. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito de como estudar, e elas não têm noção alguma de como fazer isso porque nunca aprenderam na escola. E aí você poderia falar: Sângela, como assim? Eu passei 12 anos na escola, eu tirava 7, 8, 9, 10 nas provas. Como é que você para num vídeo para me dizer que eu não aprendi a estudar? Mas é justamente esse o problema. Na escola você estudava para tirar notas. E o estudo de verdade ele não serve apenas para isso. Ele não serve apenas para tirar notas. Mas, na verdade, ele serve para formar você ou seu filho para os desafios que vocês vão enfrentar ao longo da vida. Então, quando você estuda, você está buscando um conhecimento que vai te ajudar a fazer alguma coisa. E aqui eu não estou falando de uma educação materialista, que só te ensina a fazer coisas mesmo. Mas, até mesmo para amar a Deus, você precisa conhecer. Então é por isso que você estuda. Se você deseja ser uma mãe melhor, por exemplo, você estuda, porque é através do estudo que você vai conhecer o que deve ser feito, por onde você deve ir e, uma parte fundamental, por que você deve educar o seu filho. Então, estudar serve justamente para te guiar, para te mostrar um caminho a ser feito. E eu disse que você nunca estudou, porque você nunca estudou para fazer algo no sentido real da vida. Você estudou na maior parte das vezes para passar na prova. Então, aquela sensação que o seu filho, geralmente os adolescentes, têm, de que o que eles aprendem na escola não serve para nada, tem um fundo de verdade. Não é completamente verdade, mas tem um fundo de verdade. Justamente porque a gente aprende vários conteúdos. E como é que faz teorema de Pitágoras, como faz teorema de Tales. E tudo isso é importante para a inteligência. Só que só isso não forma inteligência. Então, de que adianta você saber fazer um teorema de Tales e não saber nomear um sentimento que você tem? De que adianta saber fazer o teorema de Pitágoras se você não sabe como cuidar do próprio dinheiro, por exemplo? E sua vida se torna um caos, mesmo que você saiba alguns conteúdos. Então, quando a gente fala de como estudar, você precisa ter em vista um ponto ao qual você deseja chegar. Primeiro ponto, você não vai estudar tudo e você não vai saber tudo. Essa aqui é uma das dicas fundamentais e que eu gostaria de ter tido uma pessoa para tocar no meu ombro e dizer assim: olha, Sângela, você não vai saber de tudo. Quanto mais você estudar, mais perguntas você vai ter e mais coisas a estudar. Mas aqui eu já deixo no começo desse vídeo esse comentário. Você nunca vai saber tudo. Então você de fato precisa escolher algo que você precisa estudar. E aqui você tem que olhar primeiro para dentro de você. Quem sou eu? O que é que eu preciso aprender? Então, olhando para mim, eu sou professora e eu preciso de alguns critérios, eu preciso de alguns conhecimentos para a minha profissão. Esse é o primeiro ponto. Então, para ser uma boa profissional, eu preciso estudar as coisas referentes à minha profissão. E certamente você tem também essa necessidade de estudar para fazer alguma coisa. Esse primeiro ponto, você pode dizer assim: ah, mas eu sou mãe, eu não trabalho fora. Você tem um papel a exercer e para isso você precisa estudar. Infelizmente, as outras profissões por aí, as pessoas têm muito medo de dar pitaco. Então, o cirurgião vai fazer uma cirurgia e ninguém se dispõe a dar pitaco e dizer: olha, doutor, eu acho que o senhor deveria cortar por aqui. Mas em algumas profissões, como os psicólogos, os professores, as pessoas dão pitaco e elas nem percebem que estão dando pitaco. Muitas vezes elas falam a respeito de educação como se tivessem estudado a respeito do assunto e como se tivessem educado crianças maravilhosas. Mas, na verdade, são só as pessoas dando pitaco mesmo. E a educação do seu filho, a educação da sua família, não pode ser baseada nos pitacos. Porque cada dia você dá um pitaco diferente, cada dia você recebe um novo pitaco, recebe uma informação da internet cortada, recebe outro pontinho aqui no YouTube, um pontinho no Instagram, e esse caldeirão, essa bagunça vai se tornando a educação do seu filho. Então, se você não se dispõe
a estudar, a ordenar a sua mente, a ordenar as suas ideias, a saber o que é a educação, para que você educa, para onde você está educando e por que você está educando, todos esses pontos, se você não souber, tudo se torna uma bagunça. Então, o primeiro ponto, a função que você exerce, é o seu dever saber a respeito daquilo que você está fazendo. Além disso, existe um ponto também que educa os nossos afetos, que é a literatura. Como assim a literatura educa os meus afetos? As palavras, no geral, elas não têm um significado completamente fechado. Eu posso observar que uma palavra pode ter vários significados. E às vezes nós usamos uma palavra sem sequer saber o significado dela. Isso daqui é um problema claro de falta de literatura, falta de imagens a respeito daquela palavra. Então, a palavra inveja, por exemplo, o pessoal usa a torta e a direita. Fulano de tal está com inveja de mim. Fulano de tal me inveja. Aquela pessoa é invejosa. Só que na verdade, a pessoa não sabe o que é inveja. Por quê? Para ela, inveja é só um conjuntinho de letras que formam a palavra e a palavra parece que é um xingamento. Então, todo mundo que eu quero xingar, eu vou dizer que tem inveja. Todo mundo que não gosta muito de mim e está ali numa relação um pouco hostil, eu vou chamar de invejoso. Só que, na verdade, existe critério para inveja. Existe o que é inveja e o que não é inveja. Porque se a partir de hoje eu começo a chamar tudo de inveja, nada é inveja. Então, eu tenho que olhar bem para isso e perceber de fato o que é inveja. E como é que eu percebo isso? Através da literatura. Porque existe um conjunto de autores muito bons. E esses autores escreveram a respeito da inveja. Eles mostraram pessoas com inveja de verdade. Então você lê aquilo dali e fala, rapaz, isso aqui é que é inveja. Aí você lê um outro autor e você fala, olha, uma face da inveja que eu não conhecia. E aos poucos você vai entendendo o que é inveja. De modo que, quando você sente inveja, ou quando alguém sente inveja de você, vai ser mais difícil de perceber nesse segundo caso, você vai saber dar nome às coisas. Então, a literatura é justamente para te ensinar a dar nome às coisas. E o que é de literatura que você pode ler? As grandes obras universais, a própria Bíblia. Se você pegar a Bíblia, aquele dali é o livro mais rico que nós temos. E não só no sentido teológico, no sentido literário também. Então, na Bíblia, a gente tem traição, a gente tem mulher que se revolta contra o marido, a gente tem pessoas pequenas enfrentando grandes desafios, e tudo isso deve povoar, deve formar o nosso imaginário. Sem isso, qualquer estudo se torna apenas um conjunto de palavras vazias, até o primeiro estudo que eu falei a respeito da sua profissão. Então, quantas pessoas dominam, entre aspas, o conteúdo da profissão delas, mas não conseguem de modo algum compreender a fundo aquilo. É só um conjunto de chavões, um conjunto de palavras que no fim das contas não levam a lugar nenhum. Então, esses dois pontos aqui são essenciais para saber o que estudar. E um terceiro ponto, estude aquilo que é do seu interesse. Então, infelizmente, nós perdemos o costume de ter dúvidas. A gente quer ter certeza a respeito de tudo. No exato momento que a gente tem a dúvida, a gente já quer ter a resposta. E isso daqui é um caminho para destruir os seus estudos. Por quê? Porque o estudo, ele começa numa dúvida. Então, por exemplo, eu me pergunto, como surgiram os livros? E é a partir dessa pergunta que eu vou procurar a resposta. Algumas respostas são bem fáceis e bem simples, mas quanto mais você mexe na parte humana da coisa, mais se torna difícil. Porque o ser humano não pode ser escrito num tratadinho bonitinho que você compreende e fala, ah, saquei, já entendi tudo sobre ser humano. Então, esse foi o vídeo, com algumas dicas bem curtinhas. Caso vocês queiram que eu aprofunde em alguma específica, ou vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários e eu planejarei um próximo vídeo falando a respeito disso. Um abraço para vocês, foi um prazer estar aqui e até uma próxima.